Pai do Senhor Jesus, vemos falar que é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. 1 Coríntios 12, o versículo 3, diz assim: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Para entrar nesse tema dons, ainda, a parte 1, parte 3, eu já gravei a parte 1, os dons, 2, agora é a parte 3. Eu quero para falar sobre dons, primeiro, sobre o discernimento, conhecimento bíblico. Para trabalhar com dons é necessário fechar brechas, porque toda pessoa que é usada por Deus é tentada mais ainda pelo adversário, porque tudo que se dá a uma pessoa no reino de Deus é cobrado. Quanto mais dá, mais é cobrado, entendeu? Quando eu falo cobrado, não é Deus sair batendo, amaldiçoando quem faz a obra dele. É o inimigo tentando peneirar, é o inimigo tentando cercar, para tentar parar aquele que é usado por Deus, entendeu? E um dos pontos são as brechas que tem que ser fechado. Eu vou ter que entrar num assunto um pouco constrangedor, mas eu tenho que falar. Por que tantos escândalos acontecem no reino de Deus aqui na terra? Porque na verdade não é no reino de Deus, é somente em si, é através de pessoas que não são tratadas, ou pessoas que são separadas para a obra de qualquer maneira, ou são permitidas estarem, entendeu? Na frente da obra, ou envolvidas de alguma forma. Então, como é que começa esse versículo 3? Ninguém, pelo Espírito Santo, pode dizer Jesus é anátema, ou quer dizer, amaldiçoar Jesus, falar mal de Jesus, entendeu? Ser contra Jesus. E ninguém pode, pelo Espírito de Deus, dizer Jesus é o Senhor. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, existem pessoas que praticam males, muitos maus, ou males, praticam iniquidade no reino de Deus, divide, tem raiva de pessoas, comete pecados, vive a prática do homossexualismo, da prostituição. Você está entendendo? Essas brechas fazem com que o adversário ache lugar até para cometer suicídio ou homicídio. Por quê? Porque se a Bíblia se refere ao diabo, ao ladrão que vem matar, roubar e destruir, se ele vem matar, se ele vem roubar, se ele vem destruir, se ele acha a brecha, é lógico que ele vai entrar e vai usar, se ele já é o tentador e destruidor. Então, a gente vê em alguns lugares, é permitido as pessoas assumirem o ministério na prática do homossexualismo ainda, na prática do lesbianismo, da prostituição, na vida de divisão, cometendo divisão, separação com os irmãos, doutrinando falsamente. Existem pessoas que têm coragem, para você ver que falta de vida com Deus, ainda querem dizer que representam a luz de alguma maneira, que chegam a declarar que Jesus não existe, que é farsa. O mundo todo, até os descrentes sabem que Jesus morreu na cruz para salvar. E uma pessoa dessa faz conteúdo e prega entre aspas, de que Jesus não existe, que é falso isso. Então, olha que tipo de espírito que essas pessoas têm, e ainda existem pessoas que seguem esse tipo de gente, que não deveria. Porque se uma pessoa tem uma falsa doutrina, se ela passa para pessoas ensinamentos falsos, ou até ensinamentos
com ações terroristas, por que apoiar essas pessoas? Porque quem mata e destrói pessoas são atitudes terroristas. Você está entendendo? São atitudes terroristas. Tanto quem mata como quem coopera, como quem fala a favor. É o mesmo espírito. Então a igreja ela precisa ter cuidado na hora de separar sua liderança. E outra coisa, ninguém que fica sem estar embaixo de uma cobertura de uma autoridade, de um pastor, de um apóstolo, pode ter bons frutos. E se tiver, pode vacilar. Porque se não sujeita a cobertura espiritual de Deus através dos seus ungidos. Então, há quem diga que para que pastor? Eu já vi conteúdo aqui até na plataforma de pessoas dizendo para que igreja? Não é só uma pregação de aberração, é o próprio espírito do anticristo usando essas pessoas. Essas pessoas estão se deixando usar, não vá à igreja segundo a aparência da pessoa, vá de acordo com o que ela está falando, o que a pessoa está expressando. A Bíblia diz: se alguém trouxer um evangelho que não seja do Senhor Jesus Cristo, seja anátema, que seja maldito. Tanto quem prega, como quem segue, como quem apoia. Então a igreja ela tem que ser radical no sentido de afastar o pecado e tratar o caráter dos seus membros, cada congregação. Não coloque porque tem condição financeira, porque a família é de condição, aí vai separar alguém para um cargo na igreja. Por menor que seja, nem para porteiro, nem para nada, irmãos. Porque a partir do momento que ele oferece uma liderança sobre alguém em alguma área, se ele é um porteiro, seja quem for na obra, o inimigo vai investir, vai para cima dele. Então é necessário a pessoa estar capacitada, testada, obreiro aprovado. Hoje se separa para a obra de Deus por condição financeira. Existem pessoas até que consagram por alguém quando a pessoa paga. Se compra a carteira de evangelista, se compra a carteira de pastor hoje, sem saber nem o caráter da pessoa. Eu conheço pessoas que têm ministério aí, já tem 3, 4 congregação alugada ou própria, em frente de rua e tudo, que faz acepção. E quando a liderança sai dos seus ministérios, não dão carta, não libera, quer dizer, eles acham que o reino de Deus é a igreja deles, é a estrutura física do que ele dirige, e não o corpo, porque Deus tira quem ele quiser de um lugar e move para outro. Amém? Não vai dar tempo nesse conteúdo falar mais profundamente, mas é isso que acontece muitas vezes no reino de Deus, essas coisas que escandalizam a sociedade, as pessoas. São pessoas que são colocadas na obra sem tratar o caráter, sem tratar, glória a Deus, quem é a pessoa. Muitas vezes separam para a obra pessoas como eu estou dizendo. E é um pecado muito grande os pastores não olharem para a prática dos seus membros. Você está entendendo? Ou algum líder politicamente ungir alguém. Politicamente ungir alguém. É porque é política, a pessoa vem a mim, pede uma consagração, eu vou e faço. Por hipótese alguma. Se não for por vocação, se não for por chamado, não consagre, não separe. Não separe. Para obra nenhuma, eu disse, nem para porteiro, nem para tesoureiro, nem piorou para... Você pode colocar assim, né? Para frente de obra, ministrar, doutrinar pessoas. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, em que cada um venha guardar a palavra do Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Deus nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.